Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano, hoje com o tema a escravização das redes sociais. Nós temos hoje o prazer, a alegria... Com a espiritualidade do bem, com Deus e com a sua centelha divina, para que a gente possa então pedir aos bons espíritos que nesse momento derrame sobre nós as bênçãos e todas as luzes que necessitamos, cada um de nós, nas nossas necessidades, e recorrendo por meio desses emissários do bem ao nosso Mestre Jesus, que Ele possa fazer morada em nossas vidas, que nós possamos permitir que Ele faça morada em nossas vidas, e assim, Mestre Jesus, que possamos seguir o Teu exemplo, na luta e na tentativa de cada dia seguir a evolução do nosso planeta, para que assim então possamos galgar mais um passo na nossa evolução. Certo, Senhor, de que estamos nesse momento amparados, pedimos para que o Senhor também nos abençoe aqui no programa, que nos inspire, para que a gente possa dar a melhor contribuição possível dentro de um assunto tão atual e tão importante nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado a todos, que assim seja. E que assim seja. Quando nossas mães nos diziam que não éramos iguais a todo mundo, parece que estavam prevendo a crise de identidade que se abateria sobre nós. Naquele tempo, protestávamos. Agora, vivendo em tempo de redes sociais velozes e astutas, onde tudo parece ser mais do mesmo, entendemos porque elas prezavam tanto pela originalidade. Tornou-se difícil não cair na tentação de participar desse círculo vicioso de padronização e promoção pessoal. Essa coisa de passar muito tempo acompanhando as notícias, os acontecimentos dos outros, as expressões da moda, acaba por provocar efeitos nocivos de quem tem a autoestima vulnerável. E o que poderia parecer inacreditável para alguns, tem acontecido com mais frequência do que poderia. Tem gente por aí fazendo dieta só porque acha que assim vai fazer melhor figura na hora das fotos, gastando suas economias ou comprometendo seus rendimentos para manter um status que não é seu de fato. Tem gente criando uma espécie de personagem, vivendo num mundo fictício de fotos editadas e frases copiadas. Pessoas tentando vender uma imagem real de si, que foi copiada aqui e acolá entre o que foi aparecendo na sua linha do tempo, só para parecer mais interessante para seus seguidores. É uma pena que o desejo de singularidade esteja tão em baixa e que as pessoas estão se tornando a cada dia mais presos às redes sociais, passando a ser manipulados por elas ao ponto de ser criado o termo moderno, atual de escravização das redes sociais. Alain Paixão, como publicitário, qual a sua visão em relação às redes sociais na atualidade? Bom, eu vou falar como publicitário, depois eu vou falar como espírita. Como publicitário, eu inclusive dependo delas para viver e delas eu tiro inclusive meu sustento. Então, eu enxergo que é uma ferramenta fantástica e poderosa de comunicação, que usada de forma correta e com boas intenções, você pode literalmente, inclusive, defender causas, transformar o mundo, se você quiser, né, pela velocidade, o poder e o alcance que as redes sociais nos proporciona, como ferramentas de comunicação, né? Por outro lado, como espírita, eu vejo o perigo em que ela nos coloca, porque estrategicamente foram criadas para literalmente prender a nossa atenção ao ponto de causar dependências. Então eu tenho ciência desses dois lados, né? E é algo que me coloca sempre em estado de presença para o meu comportamento em relação à rede social como ser humano e o que eu, como profissional, faço e qual é o tipo de mensagem que eu escolho passar. Tanto é que, para a nossa empresa, a gente tem crivos de tipo de empresas que a gente trabalha. Então, empresas que, por exemplo, de bebida ou outras empresas que eu não está de acordo com os meus valores, por exemplo, a gente não trabalha. Então, nós temos também esse posicionamento. Essa ética. Para que a gente
por entender o poder que as redes sociais têm em nossas vidas. E como espírita, o que você acha? Como espírita, eu penso que, olhando para o lado positivo, é uma ferramenta incrível para a gente poder difundir as ideias espíritas, proclamar essa bandeira nossa. E por outro lado, ela também pode ser ferramenta, né, de escravização mental, inclusive pode ser utilizada, né, pelos próprios obsessores para poder ali atuar nas nossas vidas. É claro que tudo isso depende da forma com que eu escolho usar. E como você convive o Alan publicitário e o Alan espírita em relação às redes sociais? É uma luta constante, né? Inclusive, eu, me monitorando algumas vezes, quando eu começo a ter picos de ansiedade, eu entendo que eu estou passando muito tempo na rede social. É incrível, né? E eu necessito passar esse tempo, porque ali eu monitoro as campanhas de clientes, eu monitoro as campanhas da nossa empresa, eu tenho que estar acompanhando as tendências, então acaba que eu preciso estar ali. Mas eu já me monitorei e percebi que às vezes que eu preciso ou passo mais tempo nas redes sociais, o meu nível de ansiedade, por exemplo, aumenta. No seu entendimento, Alan publicitário, a que se deve essa ansiedade por conta das redes sociais? Porque, veja bem, nós ouvimos muito falar, quando vamos, inclusive, preparar palestras, nós estudamos sobre a relação redes sociais e transtorno de ansiedade. No seu entendimento, pessoal, a que se deve isso? O que é o gatilho? O que dispara a ansiedade com o uso exacerbado, exagerado, aliás, das redes sociais? Primeira coisa é a facilidade ao acesso às informações. Então, como eu tenho um turbilhão de informação na palma, literalmente na palma da minha mão, isso acaba obrigando um processamento mais rápido do meu cérebro. Então, automaticamente, isso acelera o processamento do meu cérebro. É o que o Augusto Cury chamou de síndrome do pensamento acelerado. Exatamente. Então, a partir desse momento, o meu cérebro ele quer acompanhar tudo que eu tenho à disposição e o processo que as redes sociais utilizam, né, ali, a gente, lá em casa, a gente já tem até uma expressão do infinito pegou, a gente fez até uma paródiazinha de uma música que eu canto para você. Que as timelines, a forma com que os conteúdos pulam na sua frente, eles são feitos para prender a sua atenção. Então você não percebe que você passou de um conteúdo para outro e quando você vê, você já está, né? É a chamada barra de rolagem infinita, né? Ela foi programada para você rolando ali, se quiser 24 horas. E a gente, uma brincadeira que a gente faz lá em casa, assim, para não ficar chamando a atenção, sai da rede social, porque, né, isso é ruim. A gente canta a música, que é o infinito pegou, tentei escapar, não consegui. Porque é dessa forma, a partir do momento que você começou, você realmente, ela te escraviza. Mas é importante entender que essa é a função, porque a empresa que faz a gestão da rede social, ou seja, a empresa proprietária daquela rede social, ela ganha dinheiro com você ficando maior tempo na rede social. E esse inclusive tem o filme Dilema das Redes, né, onde vários ex-profissionais que trabalhavam em Google, contando os bastidores, né, eles contam os bastidores. Ele tem 3 pilares que as redes sociais se apoiam, né? O primeiro deles é o engajamento, ou seja, quanto mais tempo você está na rede social, melhor para as redes sociais. Né? Por quê? Porque ela prende sua atenção, a sua atenção é dinheiro para eles. Então, o primeiro passo, engajamento. Então, eles estão assim, a cada segundo, testando coisas que prendem a sua atenção. Muda o botão de lugar, muda a forma de apresentar o texto, muda a forma de iniciar um vídeo. Ela testa vídeos, então os usuários produzem os conteúdos, então ela pega aqueles conteúdos e joga para o algoritmo, fala para o algoritmo, vê qual desses tem mais aceitação, então entrega mais isso, né? E aí, então, o primeiro passo é esse, o primeiro pilar da rede social, o primeiro objetivo é engajamento. Eu quero prender a sua atenção, porque a sua atenção vale muito para mim, né? Que é o que o que as empresas precisam. Depois disso, vem o pilar de crescimento. O que é o pilar de crescimento? Eu preciso que mais pessoas estejam engajadas. Aí é onde
eu influencio o meu meio. Ou seja, eu compartilhei alguma coisa, achei legal, compartilhei. Os meus amigos passam Aí, e aí os meus amigos compartilham, né? Então, e aqui eu quero fazer um paralelo também, é importante lembrar da importância que nós temos, a relevância que nós temos. A partir do momento que eu pego um conteúdo, compartilho aquele conteúdo, eu tô falando espiritualmente falando, tá? Eu aumento a minha responsabilidade, porque eu acabei de difundir, né? Eu tenho um poder na minha mão. E aí eu influencio as pessoas dali para frente, que vão influenciar outras pessoas. Então esse é o segundo teor, é a publicidade, é aonde o dinheiro entra, é onde acontece. O que acontece? Eu tenho a atenção das pessoas, como rede social, e as empresas me pagam, como rede social, para entregar anúncios, né? E é onde, por exemplo, a minha profissão entra, né? Então eu crio anúncios para as empresas e entrego-eles nas redes sociais. Voltando para o segundo pilar, e que você disse espiritualmente falando, é importantíssimo, aliás, seria importantíssimo que as pessoas soubessem disso, porque quando eu faço um conteúdo, produzo um conteúdo que defende, por exemplo, o aborto, ou eu compartilho um conteúdo que defende o aborto, eu tenho a minha cota parte perante a lei das consequências advindas daquilo. Com certeza. Se uma menina ver aquilo, assistir aquilo, e achar que é lícito e praticar o aborto, por exemplo, eu estarei corresponsável daquela situação, daquele ato, daquele crime. E assim é com qualquer situação. Se eu compartilho qualquer notícia falsa, se eu compartilho a foto daquela pessoa que foi... Inclusive ficou proibido você fotografar um acidente fatal, que o pessoal fazia isso muito, né? Se eu compartilho e aquilo acaba chegando na família causando uma dor, eu vou ter responsabilidade sobre isso indubitavelmente. Com certeza. E lembra quando eu falei, Carvalho, de que inclusive os espíritos utilizam disso para obsessão? Sim. Porque a gente sabe que os espíritos, eles sentem as nossas emanações fluídicas e leem os nossos quadros mentais. Então, a partir do momento que eu estou ali na rede social, olhando o que não devia, ou se porventura pulo alguma coisa que eu não devia olhar, né? Pornografia ou acidente, uma coisa que gera... Você vai atrair automaticamente... um sentimento negativo. Negativo. Automaticamente, ou você vai dar brecha para um obsessor que já te acompanha... ou você vai atrair o obsessor gratuitamente, né? Então, pessoas que, se a gente for buscar aí os sugadores de energias sexuais, de repente você caiu ali num momento desse, e aí dali você já clicou e foi para, literalmente entrou e emergiu nesse conteúdo. Você começa, então, a ter afinidade com essa energia e você vai atrair, e aí está feito, né, um prato cheio de possibilidade aí para as influenciações, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto assinado pelo Dr. Barry, e que ele fala exatamente da inter-relação mundo físico, mundo espiritual. Ele fala que o que ocorre no mundo físico abala, de certa maneira, o mundo espiritual. Quem lê isso superficialmente fica sem entender, mas é importante nós verificarmos o seguinte: o plano espiritual, ele não é lá em algum lugar, o plano espiritual é aqui. A diferença é que no plano físico, as moléculas que compõem a matéria estão vibrando em determinada frequência que permite com que nós interajamos, vimos, peguemos. O plano material, as moléculas estão vibrando em outra frequência, que permite interpenetrar os mundos sem necessariamente colidirem. Só que o que acontece aqui interfere lá, porque quem são os espíritos? Os seres encarnados que não têm um corpo mais. Então, da mesma maneira que aqui nós estamos conversando, o Claudinho está ali ouvindo, os nossos ouvintes estão ouvindo, nós influenciamos pessoas com as nossas ideias e somos influenciados pelas ideias deles, sejam familiares e etc., nós influenciamos o plano espiritual e somos influenciados. Esse é um ponto. O segundo ponto é entender que
quando se fala de obsessão, principalmente aquele espírita desavisado ou que não estuda muito, tem-se a tendência de imaginar que o obsessor é um espírito raivoso, perseguidor, e que às vezes seja até destituído de muita inteligência, porque pensa assim, se ele fosse inteligente ele não seria assim. E que as obsessões são sempre como foram sempre. Aquela influência pertinaz que leva a pessoa a um sofrimento, às vezes até o ponto de levar a pessoa à loucura, mas não é assim. Esse é um dos tipos de obsessão. É, um dos tipos. Da mesma maneira que nós aqui vamos, entre aspas, evoluindo, o mundo vai caminhando por um lado, o plano espiritual idem. O advento das redes sociais, por exemplo, é importante nós entendermos que tudo que nós usamos aqui já existia no plano espiritual antes. Veio alguém de lá, conhecedor dessa tecnologia, para trazê-la para cá. André Luiz fala que, inclusive, a diferença tecnológica entre o orbe, a Terra, o plano material e, veja bem, e as cidades espirituais próximas da Terra, vamos entender as cidades ali do porte de nosso lar, é de 100 anos. Então, assim, hoje eles têm tecnologias lá que talvez nós entenderíamos ela aqui daqui 100 anos, daqui um século. Imagina as mentes inferiores, que são mentes também inteligentes. Eles são dotados de conhecimentos que estão além do nosso. Então, às vezes, para não falar sempre, eles conseguem e têm o conhecimento desse mecanismo de nos influenciar para que através das redes sociais nós influenciamos. É uma maneira também, assim como você faz um anúncio para atingir muitas pessoas, eles nos influenciam para que a gente faça uma postagem que vai atingir muitas pessoas. Então, fica muito difícil para aquela pessoa que nunca pensou isso, imaginar que quando ele está lá sozinho no quarto dele, ele e o computador, é uma pessoa escondida e isolada do mundo. Muito pelo contrário, né? Ele está mais exposto do que ele imagina. Sim, né? E Paulo disse, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Né? Ali, muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu fiz uma postagem aqui que foi demais, eu sou o cara. Mal sabe ele que estava sendo inspirado sem ele perceber. E principalmente nesse momento onde as polaridades, as rixas ideológicas estão muito exacerbadas, meu amigo, se achar um filão para fazer coisa errada, é muito simples. E é uma palavra tá feita a discórdia, né, Carvalho? Mas ainda aproveitando dentro desse contexto aqui, sobre obsessão em rede social, né? A gente nem programou isso, mas nós estamos falando de obsessão em rede social. Dá um assunto, dá um programa só disso, né, Carvalho? O que acontece? As pessoas, quando estão na vibração do medo e da ansiedade, elas estão, as pessoas... Com a guarda baixa. Com a guarda baixa, né? E lembra quando eu falei que quando eu me sinto mais ansioso, eu posso entender que eu estou talvez mais sempre, né? E eu fico preocupado porque se eu estou ansioso, eu estou com a guarda baixa, né? Então, ansiedade e medo são dois sentimentos que estão ligados a nosso instinto de sobrevivência. Então, quando a gente está ligado ao instinto de sobrevivência, nós estamos no piloto automático, né? Lutar ou fugir, né? Todo esse mecanismo que o cérebro... Como seres animais que somos. Exatamente. E aí, se a gente... os seres inteligentes... Estou falando aqui e a Siri está pegando tudo que eu estou falando aqui. Ó. E os seres... e os outras mentes que estão acopladas a nós, seja por obsessão ou por até mesmo os nossos guias, enfim, né? Elas sabem disso. E aí, inclusive, os grandes terroristas e líderes que passaram nesse mundo, como que eles escravizaram as pessoas mentalmente? A grande massa? Pelo medo. E o medo gera também ansiedade. Então, quando você está nessa vibração de medo e ansiedade, você é um prato cheio para os obsessores. Você não tem domínio sobre a sua própria vida, porque você não consegue pensar. Você está ligado
no seu instinto e não na sua racionalidade. E aí você vira marionete. E é importante dizer que o medo é o principal combustível da ansiedade. De uma maneira muito simplória, bem superficial, o que seria a ansiedade? É a preocupação com o futuro. Onde você vive hoje, no presente, uma preocupação com o futuro. E o que gera os transtornos? O medo do futuro. Medo de não dar certo, medo de que medo de não dar certo, medo de como vai ser, né? Então isso acaba sendo gerado, disparado pelo medo. E só para os nossos ouvintes entender, o programa até agora está sendo 100% improvisado, porque nós programamos aqui 16 perguntas e eu só te fiz a primeira. Mas o importante é levar o conteúdo. Vamos para a segunda. As redes sociais são uma ferramenta relativamente nova, mas já se mostrou extrema capacidade de dominar e dirigir vidas, ditando normas e impondo costumes, ao mesmo tempo que as empresas que as dirigem buscam lucro a todo custo. Por que é que você acha, aliás, o que é que você acha, por que é que nós nos tornamos tão dependentes assim das redes sociais? Os algoritmos são muito inteligentes, ao ponto... Abre um parêntese para o nosso ouvinte entender o que é um algoritmo. Tá. Porque a gente ouve muito falar algoritmo do Instagram mudou, tal. Ótimo, bom esclarecer. Os algoritmos é uma programação, né, um código de computador programado que pensa. Então isso é um algoritmo, ele pensa. Você né? tem quantos anos? Eu tenho 40. Tá. Então eu acredito que quem tem mais de 40 deve ter aprendido programação no DOS, no DOS, Isso. quando os computadores começaram a aparecer no finalzinho da década de 80. Só para o nosso ouvinte entender... Eu peguei essa transição. Hã? Eu peguei essa transição. Para entender o que é algoritmo. Só para o nosso ouvinte entender, principalmente a geração nova, o computador, quando surgiu no final da década de 80, não era igual hoje, que você tem mouse, vai lá, clica e abre tudo, não. Isso aqui é um computador, né? Isso. Era uma telinha verde, escura, aliás, com o caractere, a letra verde, o cursor ficava piscando. Se você quisesse colocar um relógio na tela do computador, você tinha que programar isso. Então, essa programação, aquelas linhas, hoje, o nome moderno é algoritmo. Exatamente. Então, hoje ele é criado, porque assim, a grosso modo, também de maneira simplória, né? O número 1, ele vai mudar quando? Quando o número 2 chegar a 60 dividido por 60, que seria a questão dos segundos. Se não chegar, não pode mudar. Então, você sempre vai fazendo assim. Se chegar aqui, tem que ir para cá. Se chegar aqui, tem que ir para cá. Se chegar aqui, tem que ir para cá. Então, os algoritmos modernos hoje, eles são tão bem elaborados que dá a impressão que eles pensam. Sim. A chamada inteligência artificial. Sim. Inclusive, existe até uma discussão, né? Se eles são capazes de processar isso automaticamente. Inclusive, existem algumas teorias que dão conta e que muitas vezes eles têm que ser desativados porque eles vão criando códigos próprios que nem quem criou sabe o que está acontecendo. Então, aí os algoritmos, o que eles propõem, né? O que eles fazem? Eles entendem o seu comportamento, eles mapeiam o seu comportamento e aí eu entro que acredita na própria escravização. Ele vai filtrar as coisas que você não gosta e vai te entregar só o que você gosta. O que isso quer dizer? Quer dizer que você entra numa bolha. Então, quando você entra numa bolha, você fica isolado naquela bolha. E por isso que tem as polaridades, né? Tem as verdades. A minha verdade é diferente da sua, por causa da forma com que eu penso. O que não quer dizer que a sua verdade também não seja verdade. Para o nosso ouvinte entender. Tudo que nós fazemos estão sendo literalmente vigiados. Agora a Siri gritou aí. Por quê? Porque ela está te ouvindo, está me ouvindo. Né? Ela já sabe diferenciar a sua voz da voz de quem está próximo de você. É por isso que às vezes você está falando de bicicleta com um amigo, daqui a pouco começa a aparecer anúncio de venda de bicicletas. Exatamente. As redes sociais, os algoritmos, eles sabem muito mais de nós do que nós mesmos, porque eles sabem que hora que eu acordo, como eu durmo, porque o celular está me monitorando durante a noite,
sabe que hora que eu acordo, o que eu faço, o que eu não faço. Então eles começam a te conhecer muito mais do que você mesmo. E quando você segue ou curte, por exemplo, por isso que tem gente que fala assim, não, hoje eu só busco notícia na rede social, então você não é bem informado. Porque as notícias que te chegam são as notícias que você gosta, que você quer, porque são aquelas que você curte. Eu, Carvalho, eu tenho uma conta no Twitter só para ter notícia. Eu não compartilho, eu não comento nada. O que é que eu faço? Eu sigo gente de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, de dentro e de fora. Por quê? Porque fazendo isso, o algoritmo do Twitter vai me entregar todas as notícias. Porque se eu sigo só o de cima, eu não vou receber nada do de baixo, porque ele quer me entregar o que eu gosto. Por quê? Porque quanto mais eu estiver gostando, mais eu vou ficar na rede social. Exatamente. Então, sim, nós somos manipulados de maneira a prender. Por isso que se você estiver trabalhando, você parar, vou descansar um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo no Instagram, o que você vê deu 6 horas da tarde. O tempo parece que é diferente na rede social, né? Você não percebe. E isso é tão verdade que eu fiz um teste, Carvalho. Eu fazia isso. Fazia não. Passei íntegro, eu ainda faço, né? Quando eu estou fora de uma atividade ali, que eu estou criando uma campanha, fazendo alguma coisa, né? É um momento que eu uso também para me inteirar, para ver, para descobrir coisas novas e tal. E aí, teve um período que eu estava percebendo que isso não estava me fazendo bem. O que eu fiz? Eu criei uma estratégia. Eu peguei um livro e coloquei do meu lado. Peguei o celular e coloquei na outra sala. Todas as vezes que eu dava essa pausinha, que é um vício que a gente cria, que eu estendia a mão para pegar o celular, eu achava o livro. E aí eu li o livro. Então, eu li um livro mais rápido do que o normal, do que eu tenho hábito de quando eu me programava para ler. Porque eu substituí o tempo que eu tirava aqueles minutinhos, né, para me atualizar, lendo o livro. Então, esse único hábito fez eu ler um livro 2 vezes mais rápido do que eu naturalmente leria se eu tivesse programado, vou ler 1 hora por dia, vou tirar tal hora, enfim. Né? Então isso foi uma coisa que eu testei comigo mesmo, né? Para a gente entender essa dependência, né? E só para fechar essa questão da bolha, né? Eu dei uma saidinha aqui, mas só para a gente voltar para essa questão da bolha, é onde mora o perigo da gente não fazer o que você propôs aí, que você faz, né? Se eu ficar procurando só o que eu gosto, né? Eu vou receber só aquilo. Eu vou saber e eu vou ficar alienado só naquilo ali. Não vou descobrir coisas novas, né? E nem vou poder ter a oportunidade de expandir minha mente, porque se eu só vejo o que eu estou acostumado, eu vou ficar nesse mundo para sempre. E eu acredito que a nossa mente é o tamanho do nosso mundo, é o tamanho da nossa mente. Então, e aquilo ali vai te literalmente escravizar no que você já tem, né? Eu lembrei agora da história do Chico, que o Chico não vivenciou redes sociais. Primeiro porque não era dado a isso, segundo que quando ele desencarnou praticamente ainda não existia, era no máximo ali o Orkut no começo. MSN. Hã? MSN. MSN. Rapaz, eu tenho saudade daquele MSN. Os emoticons com expressão, a tela tremendo quando você queria chamar a atenção. Quem viveu aquilo, aliás, quem não viveu não sabe o que é bom. E o ICQ? O ICQ era só um número, né? Pois é, essa geração nova, abrindo parênteses, não sabe o que é bom na rede social. O ICQ, por exemplo, não tinha foto, não tinha vídeo, você não tinha um nome, você era um número comprido, quase 12 caracteres, e simplesmente você mandava e recebia mensagem de texto, e era bom. Quando chegou o MSN, então, com aqueles emoticons, a telinha subia lá, Alan entrou na sala, ou, ficou online, uma coisa assim, né? Tá online. Tá online, aparecia. Então, era um mundo diferente, e era um mundo diferenciado, e era gostoso. Não te prendia de maneira a te prejudicar, você se comunicava, porque o que é uma rede social? É uma rede que te socializa. Hoje as redes sociais viraram uma rede narcisista, onde você olha para você mesmo. Você vê seu umbigo. Às vezes você não vê nem seu umbigo, mas você olha para você mesmo. Então destoa totalmente daquilo. Mas voltando ao Chico, certa feita, para quem conhece lá, tem a Casa da Prece ali no centro de Uberaba.
que fica na esquina de uma avenida de 2 pistas. Aí você saindo da Casa da Prece, pegando a avenida à direita, você caminha ali mais ou menos uns 2.000 metros. Na rua de cima é a casa do Chico. Então ele fazia aquele caminho ali de madrugada. Ele terminava lá na Casa da Prece 2, 3 horas da manhã. Ele sempre passava no botequinho lá perto para tomar o café dele e ir embora para a casa dele. Ele dormia de 2 a 3 horas. Nesse período, ele dormia no máximo 3 horas por noite. Quando muito 4 horas por noite. E às vezes ele entrava nesse barzinho, pegava o jornal e ia para as páginas policiais. Aquelas páginas que você espremeu o jornal ali, sangra, né? O pessoal fala, mas Chico, como assim? Você entra no boteco que vende sua pinga e você pega o jornal que fala só de crime, para que isso? Meu filho, eu preciso saber de tudo para poder conversar com as pessoas. Se alguém chega para mim, me relatando determinada situação e estou alienado daquilo, como que eu vou orientar? E a mesma coisa hoje em relação às redes sociais. Nós precisamos ler tudo. É o que o Paulo de Tarso falou. Receba tudo, em outras palavras, né? Dá uma peneirada, pega o que é bom, descarta o que é ruim. Mas você precisa estar atento a tudo. Você precisa saber conversar de tudo. E as pessoas hoje não sabem. E é isso o mal gerador de problemas. Porque você vai conversar comigo, eu quero impor a minha ideia. Eu quero impor a minha verdade. Como você disse, a sua verdade é uma, a minha é outra. Mas não, eu quero impor a minha e eu te passo aqui um rosário de provas que a minha verdade é verdadeira. Por quê? Porque eu sigo só aquilo, eu recebo só aquele conteúdo. Exatamente. E essa estratégia do Chico aí, né? Eu não gosto de filmes violentos, de terror, não gosto. Mas como minha profissão exige, eu preciso estar por dentro desse assunto. Então, as séries, né, que entram na moda aí, agora é o Round 6 lá, né? Round 6 lá. E aí eu penso, como é que eu vou... trabalhar, ganhar dinheiro. E aí eu faço esse movimento de ir lá, assisto 1 ou 2, 3 episódios no máximo, entendo e aí eu já descarto. E as pessoas muitas vezes eu vejo que elas terminam a série pela obrigação de ter o assunto daquela série, do que aconteceu no episódio 1, episódio 2, episódio 3, mesmo que aquilo pinga sangue, mesmo que aquilo ali te rouba a sua energia, né? Te coloca em energias ruins, mas não, eu tenho que assistir porque eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que conversar do episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E entrar no modismo. Então, quando eu entro nessa moda, eu acabo sendo o meio, né? Eu acabo sendo a média, na verdade, né? Ou seja, eu só falo o que todo mundo fala, eu só penso o que todo mundo pensa e eu não posso ter minha opinião própria e nem posso descolar disso, porque senão eu não sou aceito, né? E eu vou me sentir excluído. E daí eu me sinto na obrigação e muitas vezes... não querendo, mas eu me sinto na obrigação de participar dessa modinha, né? E foi daí que começou o termo cancelamento. Porque a partir do momento que você coloca a sua opinião, se ela for contrária à opinião do outro que está assistindo, ele te cancela. E ele cria um movimento para te cancelar, porque você contrariou a opinião dele. Mas ele tem aquela opinião por quê? Porque, é como eu falo, as pessoas andam como o cavalo de charrete, que coloca aquele tapão de olhos para não ver para o lado, para ver só o caminho que ele está seguindo. Então as redes sociais literalmente te colocam o tapão para que você veja só aquilo ali e siga aquele caminho. E não faça outra coisa. E esse é o problema, porque é aí que vem o ponto da escravização. Porque o que é um escravo? O escravo é aquele que faz tudo que eu mando. O escravo é aquele que cumpre as minhas ordens incondicionalmente, sem questionar. Instagram muda o algoritmo. Agora você tem que fazer dancinha para ter as curtidas. Todo mundo fazendo dancinha. Igual miquinhos amestrados que faz a dancinha lá para ganhar o petisco. As pessoas passam a fazer dancinha para ganhar o like, a curtida, o comentário, que é o petisco delas. Sim. Então, passa-se a manipular gerações inteiras. E é uma escravização disfarçada, né? Porque na época dos escravos mesmo, você tinha o senhor ali e se você não fizesse não, o chicote ia comer feio. Hoje é diferente. O chicote come te isolando. Né?
Exatamente. Não participe, então você não faz parte aqui, né? E como nós somos seres humanos que queremos ser pertencentes a um grupo, a gente acaba muitas vezes se submetendo a isso, né? Embora a gente já tenha falado um pouco disso, para mergulhar mais, até que ponto que os usos das redes sociais pode ser saudável ou não existe esse limite? Eu penso que assim como qualquer outra coisa, tudo na vida que você usa desregradamente ou de forma errada, ela te gera um perigo, né? Então, se a gente pegar um automóvel e você andar nesse automóvel de forma desgovernada, acelerando, andando a 200 ou o máximo que ele der, descobrindo tudo, esse automóvel vai te causar uma série de perigos, né? E qualquer outra coisa. Então, as redes sociais é a mesma coisa, né? Eu penso que o ser humano ele tem que ser dono das suas emoções. E nós estamos exatamente nesse momento evolutivo, eu penso, né, essa é uma opinião minha, que nós estamos num momento evolutivo onde nós temos que passar pelo domínio das nossas emoções e da nossa vontade. Ou seja, não é porque a minha emoção me manda que eu tenho que ir lá fazer. Então, enquanto eu não dominar, eu não ser dono das minhas emoções, eu não vou ser dono de mim mesmo. E aí, todo esse aparato criado para nos viciar nesse processo, se eu não tenho consciência disso e não domino as minhas emoções, ele é um vício como qualquer um outro. É o vício da droga que eu não controlo, é o vício de gastar compulsivamente, é o vício de furtos, né? Como que é o nome desse vício? Que você tem pessoas que fazem pequenos furtos, né? Que é um vício. Enfim, tem diversos tipos de vícios. Vício no doce, vício no café. Então, qualquer coisa que está fora do equilíbrio, ele é um vício. E as redes sociais é a mesma coisa, né? Inclusive, tem um amigo meu que trabalha na saúde, ele é médico, e ele recebe lá, nós já conversamos sobre isso, jovens, né, que precisam receber medicamentos e tratamento para fugir do vício do celular. Já tem o nome, nomofobia. A nomofobia é justamente o vício no celular. Quando você falava, eu estava aqui pensando, e foi importantíssimo você dizer assim, eu tenho que conhecer as minhas emoções para dominar as minhas emoções e poder usufruir, utilizar. É a chamada maturidade, nesse caso, a maturidade mental. Porque quem ouve, às vezes, a gente falando dos malefícios da rede social, principalmente uma geração mais nova, que nasceu depois das redes sociais, tem a tendência de falar assim, eles ficam demonizando uma coisa tão boa. Ninguém está demonizando nada. Ninguém está proibindo nada. Inclusive, a doutrina espírita não proíbe nada, muito menos rede social. Mas ela nos orienta o seguinte, o problema não é o uso, o problema é como você usa. O problema é o excesso do uso. Álcool. Ah, quer dizer que eu não posso beber nem moderadamente? Depende. Depende. Por quê? Depende de você se conhecer. Você é uma pessoa que consegue sair com a turma, ir para um barzinho, numa happy hour, tomar lá a sua cervejinha aquele dia e depois passar meses sem tomar? Não tem problema você fazer isso. Agora, se você vai tomar uma cervejinha hoje, amanhã você precisa de novo, depois da manhã de novo, você cria o hábito, do hábito ao vício, do vício à dependência. Qual é a distância entre isso? A prática. Então, se eu tenho, por exemplo, organicamente, as deficiências enzimáticas, que me permite, por exemplo, metabolizar o álcool lentamente. O ideal é que eu não bebesse nada. Por quê? Porque qualquer coisinha que eu beber vai me tirar do chão. Essa enzima chama desidrogenase. Por que que o oriental, por exemplo, ele bebe meio copo, fica ruborizado, vermelho, já caindo pelo chão, porque ele tem um excesso da desidrogenase que os brasileiros não têm tanto. A mulher tem mais do que o homem, por isso que a mulher é mais suscetível. Então, se você tem, entre aspas, bem entre aspas, essa fraqueza, o ideal é que você não faça. É a mesma coisa com a rede social. Se você não sabe usar a rede social
e deixa a rede te usar, é preferível que você não faça. Por quê? Porque você cria o hábito. Do hábito, o vício. Do vício, a dependência. E hoje já existe detectado dentro da medicina a nomofobia, que é o vício em celular. E que é um vício como a cocaína, que te causa uma crise de abstinência terrível. Eu te confesso, eu, Carvalho, que esse dia e meio que o WhatsApp, que as redes sociais ficaram fora do ar, eu amei. Por mim, podia ficar uma semana. Mas teve gente que teve crise de abstinência, surtou. Isso deveria ser observado com seriedade, porque é um aviso de que você precisa observar o seu comportamento frente ao uso. Exatamente. E a gente precisa entender isso, né? A pessoa pode se perguntar, mas eu trabalho com isso, como é o meu caso, né? Por exemplo, hoje eu tenho contato com muitos empresários, né? E os empresários que eu conheço, grandes empresários, eles tocam as suas empresas via WhatsApp. Eles viajam, tem grupos, tem grupo da seção 1, tem grupo da seção 2 ali, dos seus times, e eles lideram via WhatsApp, né? Então eles... agora, quando isso passa do limite, né, você tem que entender que isso assim como, imagina que uma pessoa tem uma alergia a um determinado alimento, ao leite, né, e se ela tomar, ela, sei lá, passa muito mal, chega a ir para o hospital. É a mesma coisa com qualquer outra coisa, né? Então, se as redes sociais me faz mal, para que eu vou usar? Se o álcool me faz mal, eu tenho alergia, né, para que eu vou usar? Então, e se você, porventura, tiver dificuldade de lidar com isso, busque uma ajuda profissional, né? Não é vergonha, né? Vergonha é a gente sucumbir pela ignorância. Não, eu dou conta sozinho, eu dou conta, né? Meu orgulho não me permite eu ser flexível ao ponto, né? É o caso da depressão. A pessoa, quando cai na depressão e que ela fica patológica, a pessoa literalmente não consegue sair sozinha. Se ela não buscar ajuda, ela entra no buraco de vez. E é isso com tudo, inclusive com as redes sociais. O que nós precisamos entender, porque assim, as pessoas vivem clamando que eu quero a minha liberdade, eu não quero depender, eu quero ter a minha independência. E acaba que não percebe que está extremamente preso aos próprios vícios. Quem tem o vício ao álcool, por exemplo, não pode viajar para lugar nenhum, porque onde ele chega, ele precisa ir para um boteco, ele precisa beber, nem que seja no hotel, onde quer aquele que seja. Quem tem vício de cigarros, ao fumo, ao tabaco, ele não pode fazer uma viagem sem levar a carteira dele ou comprar lá. As redes sociais é a mesma coisa. Por que que hoje as pessoas já não curtem mais uma fazenda, um clube sem estar lá com o celular na mão? Por quê? Porque estão dependentes. Sim. As pessoas estão perdendo o sentido da vida, literalmente, os prazeres reais da vida, em função da rede social. Estão se deixando levar, estão literalmente detonando suas vidas em prol de grandes empresas que estão lucrando milhões de dólares, graças à derrocada das pessoas. Se não for bilhões, né? Se não for trilhões, né? É. E as pessoas não se dão conta disso. É a questão da diferença entre saber e ter consciência. Muita gente sabe, mas não tem consciência ao ponto de falar assim, opa, eu preciso reagir. E um grande problema nisso tudo, Carvalho, é quando eu olho a rede social e stalkeio, né, as redes sociais das pessoas, você dou uma passeadinha ali para ver como é que tá a vida daquela pessoa, e aí eu só vejo coisas boas lá. Por isso que eles falam que o Facebook é a terra da alegria. Então eu só vejo coisa boa. Aí eu olho para aquilo ali como ser humano e penso, nossa, mas as pessoas são felizes e eu não sou. Ou, aí eu vou tentar ser igual a elas e só posto coisa boa. Aí a minha própria consciência fala assim, mas espera aí, parece que a sua vida não está tão boa assim. Então aí, se a gente não tem maturidade para entender e usar, né, a gente começa a entrar num conflito interno muito grande. Primeiro eu olho para a vida das pessoas, as pessoas só têm uma vida boa. A minha talvez não é tão boa como a de todo mundo. E quando eu tento fazer a minha ser boa como a dos outros, ou seja, só postar coisa boa,
a minha própria consciência me cobra. Fala, mas peraí, você está vivendo em que mundo? Isso é um processo tão inconsciente, tão profundo, que aí vem a depressão, ou vem a ansiedade, ou vem as frustrações, e eu não sei porquê, mas lá no fundo é a incongruência com o que você verdadeiramente é, ou a sua vida é, com o que você faz, ou com o que você posta, né? Então, quantas pessoas que não alugam carros para tirar fotos, né? Alugam uma Ferrari, um Porsche, né? Só para tirar foto e postar lá. Não fala que é meu, mas eu também não falo que não é. Eu só ponho uma foto, né? Põe um hashtag lá, partiu, ou hashtag é hora de experimentar a máquina, alguma coisa. Ou, né? Fez uma viagem e fica... Não tem problema reviver? Não tem problema usar o TBT, né? Mas aquela pessoa fica reverberando aquela viagem, porque ela só consegue fazer uma viagem a cada 2 anos. E aí ela fica reverberando aquilo o tempo todo, né? Como se aquilo fosse a vida dela. Não estou dizendo que não tem problema, né? Não tem, mas a forma é qual é a intenção, né, que você quer aparecer na rede social e qual é a intenção que você tem ao ver as redes sociais dos outros. E isso é tão sério. Eu, Carvalho, gosto muito de analisar a natureza humana. Eu gosto de estudar. E para isso você tem que ser observador. Então fica observando, fica analisando. E aqui eu vou elencar 2 fatos que eu vi, que eu presenciei, que ninguém me contou, que demonstram o quanto existe uma diferença entre a pessoa real e a pessoa da rede social. Certa feita, eu estava conversando com uma mulher que estava passando por um problema muito sério na vida dela, que estava levando ela para uma depressão profunda, que estava deixando ela assim sem dormir por noites. Por 2 vezes eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre esse problema, onde ela estava assim com olheira que não parava de chorar nem um pouco. Aí à noite, nos stories do Instagram dela, só postagem de alegria, de felicidade, fotos dela, inclusive fazendo coisas naquele exato momento que eu sabia que ela estava fazendo aquilo como um cenário para postar fotos. Outro fato, certa feita, eu estava em casa, numa mesa de almoço de domingo, a minha sobrinha do lado, e estava ali um assunto de família meio tenso, sabe? E era assunto que dizia respeito a ela, então ela estava particularmente muito tensa. E ao mesmo tempo ela estava ali com o celular, ela estava do meu lado aqui, não tinha como eu não ver. E ela conversando com as pessoas, enchendo de kkk. Mas ela estava com o senho fechado, com o semblante fechado, e kkk. E eu fiquei observando, e eu fiquei pensando assim, quem está do outro lado recebendo a mensagem dela, cheia de kkk, tem a impressão que ela está feliz, que ela está realmente gargalhando, que ela está realmente sorrindo, mas a realidade do lado de cá não era esse. Então existe muito isso e nós precisamos entender isso para quando nós estivermos interagindo com as pessoas, termos o bom senso de parar para pensar assim, talvez essa pessoa não esteja tão bem quanto ela precisa. Porque assim, através de uma rede social a gente pode também fazer caridade, auxiliar, ajudar, né? Sim. E pegando um gancho com isso, Carvalho, eu queria deixar um alerta aqui para os pais. Eu já fiz... Eu faço esses testes, né, na minha própria casa para eu poder falar sobre isso. Tenho uma filha de 10 anos e eu já percebi várias vezes que o tempo que ela passa na rede social, né, ali é tudo monitorado, eu tenho o aplicativo que monitora, limita o tempo e tal. Mas algumas vezes que eu flexibilizei, né, pai, não, libera mais um pouquinho, quero conversar um pouquinho com a minha amiga, quero ver alguns vídeos no YouTube, e eu flexibilizei e abri uma quantidade a mais de tempo, ela muda o comportamento. Ela fica mais ansiosa, ela fica mais agressiva, e eu percebi que e eu fiz isso várias e várias vezes só para eu ter certeza que eu não estava doido, né? Assim como eu comecei a me monitorar e entendi, eu falei, bom, isso também tá... E como ela é uma criança, né, de 10 anos e tem ainda menos controle emocional do que eu, por exemplo, então eu entendi que nós como os pais temos que ficar muito atentos, porque se tem uma coisa
fácil de você acalmar uma criança e parar a fazer que ela deixe de dar trabalho, você joga o celular na mão dela e tchau, né? Então eu percebi, durante muito tempo eu relutei que ela tivesse, mas é quase impossível, né? No mundo hoje você lutar contra o mundo inteiro. Botar o filho na bolha. É quase possível. Então eu pensei, bom, então a melhor forma é fazer de forma moderada. Então aí eu fui ajustando. Hoje eu entendo qual é o limite, né, dela e monitoro isso para que eu saiba com quem que ela esteja falando, o quanto ela está falando, o que ela está assistindo, né, e que isso impacte diretamente, né, no humor dela, impacta, inclusive, lá em casa a regra enquanto não fizer todas as tarefas, enquanto não fizer não só as tarefas da escola, mas enquanto não cumprir todas as tarefas de casa, de escola, etc., não tem acesso à rede social. E tem mais, se o comportamento não está legal, não tem rede social, né? Então, os pais ficam alerta aí para os pais que não monitoram seus filhos. E eu vou dizer uma coisa, é preocupante, viu, Carvalho? O número de pais que não olham para isso. E simplesmente coloca e seja o que Deus quiser. Enquanto você estava falando aí, Alan, eu estava aqui lembrando de um estudo de um americano, que eu estava tentando lembrar o nome dele, não consegui lembrar, que ganhou, se não me engano, um prêmio, não sei se foi o Nobel, de psicologia, mas ele não é psicólogo, e que fazendo estudo sobre o excesso de suicídio de jovens, ele lançou uma tese que, se você começar a estudar a tese, ela é muito bem fundamentada e faz todo o sentido. E que vai de encontro a essa questão do uso exacerbado das redes sociais pelos jovens. Porque hoje não é você isolar seu filho da rede social, é você educar seu filho para a rede social. O problema é que os pais não são educados. Então, como que eles vão dar o que eles não têm? Então, já começa por aí. Ele falou que... ele chamou a tese, eu preciso lembrar certinho, é como se fosse alguma coisa sobre a síndrome da câmera digital. Ele fala assim: nós, das gerações anteriores, tínhamos os álbuns de fotografia, que você revivia aqueles momentos felizes da sua vida e você sabia que você teve um passado onde você teve pessoas que te amam e que te amavam, onde você teve situações que você amou, foi amado, foi feliz, teve um momento de alegria. Então, quando você olhava aqueles álbuns, você revivia emoções salutares que servia para equilibrar suas neuroenzimas, seus neurotransmissores, aliás. Hoje, com a câmera digital, você tira 5.000 fotos por semana. Aquelas fotos ou ficam no celular ou vão para a nuvem, você jamais vê aquilo e você então passa a viver numa situação interior de achar que você não teve uma história, que a sua vida é vazia. E isso começa a abrir brecha para o chamado vazio existencial. E que aí vai descambando para um monte de coisa que não vai dar tempo da gente conversar aqui hoje. Alan, deixa eu te perguntar. Mais uma vez, para o nosso ouvinte saber, nosso programa hoje foi totalmente improvisado. Nós chegamos à pergunta número 4. E como foi de costume nos últimos programas, nós tivemos que repetir os programas. Eu não sei como está seu tempo. Se você toparia vir na próxima quarta para a gente terminar isso aqui. Eu, para responder, eu preciso... constar as bases. Constar as bases, né? E farei... primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é um assunto muito relevante. Então, para que eu faça o compromisso correto, eu vou olhar e te retorno. Mas farei todo o possível, tá? Para voltar, para a gente terminar esse assunto, porque eu acredito fielmente que a gente precisa aprofundar e continuar esse assunto, tá? Te agradeço a participação dos ouvintes. Um abraço muito grande para todos que deixaram a sua mensagem no nosso campo de chat. E convido a todos para elevar os pensamentos a Jesus, para que nós possamos agradecer ao Mestre pela essa oportunidade de aprendizado,
rogar para que Ele abençoe aqueles que necessitam, que abençoe a nossa humanidade, que nos fortifique para que saibamos como enfrentar os desafios, os problemas, tendo sempre como norte o Teu Evangelho. Muito obrigado a todos. Em nome de Jesus, então, encerramos o programa dessa tarde e que Ele nos abençoe a todos. Obrigado, um abraço. Assim seja. Até a próxima.